As mudanças climáticas já fazem parte da rotina da cidade. Ondas de calor mais intensas, chuvas extremas, enchentes, gestão de resíduos e pressão sobre os recursos naturais deixaram de ser previsões para se tornarem uma realidade que exige respostas imediatas. Mas como construir uma cidade mais resiliente? Qual é o papel do poder público, das empresas, da tecnologia e da própria população nessa transformação? Para responder essas perguntas, reunimos especialistas que atuam diretamente na criação de soluções para tornar o Rio mais preparado, mais eficiente e mais sustentável. Afinal, enfrentar os desafios ambientais é também uma oportunidade de reinventar a forma como vivemos nas cidades. Convido a Natália Boeri, nossa repórter de Veja Rio, para mediar essa mesa. Recebemos também Ana Carolina Meirelles, Head de ESG da TIM Brasil, que lidera iniciativas ligadas à inovação, eficiência energética, economia circular e impacto social. Também participa a Fê Cortez, fundadora do movimento Menos um Lixo, uma das principais vozes do país na mobilização da sociedade para o consumo consciente e a economia circular. Fê trouxe o seu copinho, né, Fê? Esse copinho é uma marca, né, do trabalho do Menos um Lixo. E integra também o nosso debate a Tainá de Paula, secretária municipal de Meio Ambiente e Clima do Rio, de 2023 a 2026 e atual vereadora da cidade, responsável por políticas voltadas para a adaptação climática, arborização urbana e ampliação das áreas verdes da cidade. Bom, gente, sejam muito bem-vindas. Agora a Nath vai conduzir esse debate, também importantíssimo para o nosso fórum. Obrigada, Nath. Obrigada a vocês. Boa tarde, minha gente. A Veja Rio agora tem sotaque baiano, vocês perceberam, né? Mentira, ninguém tinha percebido. Obrigada, meninas, pela presença de vocês. O coração está aqui, eu estou nervosa. É muito importante, né? A Veja Rio está abraçando essa causa, a causa ambiental, a causa da sustentabilidade. Afinal de contas, o Rio é uma referência, né, para o Brasil e para o mundo. Então, eu vou começar com você, Tainá. Durante muito tempo, os impactos das mudanças climáticas pareciam um problema distante, né? E hoje o carioca convive com ondas de calor cada vez mais intensas, com chuvas extremas, com enchentes, ilhas de calor espalhadas pela cidade, as ressacas do Leblon, né? A gente que é jornalista, Guilherme foi meu colega lá no Globo, a gente cobria a cidade. As ressacas do Leblon são anuais, né? Sempre a gente vê aquela foto do mar invadindo a pista e fica embasbacado. Mas é isso, é o clima gritando, né? Enfim, o planeta gritando. A Prefeitura vem investindo em iniciativas como a arborização urbana, corredores verdes, o programa Hortas Cariocas. Mas o Rio já está vivendo, né, essa emergência climática. Qual é hoje a maior vulnerabilidade ambiental da cidade? E o que precisa acontecer com urgência para enfrentá-la? Primeiro, obrigada mais uma vez pelo convite generoso da Veja Rio, por mobilizar figuras da pauta ambiental, do ESG e, claro, que pensam outro desenvolvimento para a cidade, para o estado do Rio de Janeiro. E se eu fosse citar nós temos a pauta ambiental, ela é tão transversal e tão pungente, tão central na discussão do desenvolvimento do estado, é difícil pensar um elemento central para a gente discutir. Mas, se eu fosse começar pela nossa lista de prioridades, dos 10 maiores pontos, eu, sem dúvida alguma, passaria pelas enchentes. A gente vem construindo nos últimos anos, a gente teve, talvez, um dos raríssimos casos de continuidade de políticas públicas, porque o ex-prefeito, o futuro candidato Eduardo Paes, foi prefeito e foi gestor da agenda climática durante muitos anos. E nós temos, por exemplo, hoje o COR, que é o Centro de Operações e Crise e Resiliência da cidade do Rio, que é uma grande referência internacional, assim como uma série de ações que a gente pôde implementar muito por conta da possibilidade de haver um planejamento climático muito robusto. Quando eu fui secretária, uma das minhas primeiras tarefas foi justamente pensar a Secretaria de Meio Ambiente como protagonista da ação climática do Rio de Janeiro. Até então, nós tínhamos
uma grande incidência nos fóruns internacionais da discussão climática. A agenda climática ainda era uma agenda de nicho, não era uma pauta popular, e a gente avança na discussão com iniciativas importantes, tanto na discussão da crise, a orientação da defesa civil, da GeoRio, como é que a gente cria protocolos mais claros, mais acessíveis, principalmente voltado para as favelas e periferias. Eu acho que precisam ser o foco, territórios frágeis, territórios com vulnerabilidade climática precisam ter o foco das atenções do poder público e da grande governança climática. E, claro, acho que o protocolo de enfrentamento à onda de calor. A gente inicia 3 anos atrás, 4 anos atrás, com a ideia romântica do Rio 40 graus. Havia uma resistência muito grande dos setores, inclusive dos setores produtivos, do turismo, do desenvolvimento, sobre essa pauta. E eu sou odiada até hoje pelo Belo e pelos grandes produtores de evento da cidade por ter proibido grandes eventos nas grandes ondas de calor da cidade. Mas, sem dúvida alguma, o Rio deu uma virada de chave. E acho que, para o bem e para o mal, hoje nós temos mais consciência de que o Rio é uma cidade que precisa, dioturnamente, pensar na sua adaptação, inclusive do ponto de vista orçamentário, como é que a gente gera mais recursos e canaliza mais recursos para essa adaptação acontecer, e como é que a gente entende que o poder público tem um papel estratégico em acelerar essas discussões e provocar os debates quando a agenda climática ainda não está tão encaixada e tão demandada na sociedade como foi o caso. Obrigada. Ana, quando se fala em adaptação climática, muita gente pensa apenas em obras públicas, né? Mas tecnologia, conectividade, inteligência artificial também podem ajudar as cidades a serem mais eficientes, mais resilientes. E a TIM tem investido, né, em energia renovável, gestão inteligente de consumo, economia circular, inclusão digital. E como é que a tecnologia, então, pode ajudar o Rio a enfrentar os desafios ambientais de forma concreta? E quais as soluções que já estão disponíveis, mas ainda são pouco utilizadas? Muito bem, obrigada. Boa tarde a todas, todos. Sou carioca, então acompanho a potência do Rio, tanto da parte ambiental quanto da parte de tecnologia, há muitos anos. Muita coisa do que a gente vem aprendido e vivenciado acontece parte daqui do Rio. Eco 92, depois Rio mais 20, etc. Então, o Rio já tem uma história muito forte, ambiental e tecnológica também. O COR, citado pela vereadora Tainá, se eu não me engano, tem mais de 15 anos na cidade do Rio de Janeiro. Então, nós já temos realmente esse potencial, uma infraestrutura e algo de basilar para que a gente seja, aí sim, verdadeiramente uma potência tecnológica ambiental. Partindo para como a tecnologia pode contribuir, a tecnologia já vem contribuindo, né? Então, o próprio COR, ele é hiperconectado, ele contribui para que, num momento de própria prefeitura e diversas outras instituições e órgãos saibam o que está acontecendo na cidade, e essa conectividade passa muito, claro, pelo setor de telecomunicações. E nós, em telecomunicações, qual é a nossa maior preocupação? Fazer com que a conectividade esteja sempre disponível para o povo, para a população, para as outras empresas, para o governo. Isso quer dizer que, atualmente, telecomunicações tem absolutamente tudo a ver com adaptação, que a gente precisa também estar preparado para as enchentes, a gente precisa também estar preparados para as secas intensas, etc. E, com isso, a gente vai montando uma estratégia de resiliência de rede, para que a cidade esteja sempre conectada, o poder público esteja sempre conectado, para que as pessoas possam receber os alertas devidos, no momento devido e sempre o mais próximo possível do momento real, como a gente chama o real time. E na TIM, qual é a nossa preocupação, além disso tudo, de prover a conectividade e estar prepará-la para que ela também seja resiliente, assim como a cidade, né? Que essa energia, vocês devem imaginar, imagina uma rede de telecomunicações num país continental como o nosso, porque, obviamente, uma operadora de telecomunicação não trabalha apenas na cidade do Rio de Janeiro ou em qualquer outro município, nós trabalhamos no território nacional por inteiro, então, desde as áreas mais urbanizadas até as menos urbanizadas. Isso
é muito intenso em uso e consumo de energia. Então, por isso, para nós, na TIM, é super importante garantir com que essa energia consumida por essas grandes redes e, obviamente, pelos nossos escritórios também, seja renovável. Hoje, mais de 65% da energia usada pela TIM é de usina própria, nossa, com parceiros, com energia solar, energia hídrica, e a outra parte dessa energia é totalmente comprada diretamente, também energia renovável ou certificada, com origem de certificado renovável. Então, além de prover essa conectividade, além de se preocupar, na verdade, para que essa conectividade esteja sempre presente, sempre ali, tanto para o poder público, para as pessoas, para as empresas, prover uma conectividade que seja, digamos assim, o mais sustentável possível, para que a gente não onere energia e emissões, né? Então, é por aí um pouco, acho que passa muito, a tecnologia passa muito pela conectividade. Obrigada. Fê, existe uma tendência de a gente transferir toda a responsabilidade ambiental para os governos, para as empresas, mas boa parte dos resíduos gerados, do desperdício, né, dos hábitos de consumo, nasce das nossas escolhas individuais, né? Eu tinha reparado, e o Fê até falou, do seu copinho, que você estava ali na mesa com um copinho portátil, que eu acho que quase ninguém usa, né? Quando eu era criança, esse copinho... Mostra aí para a galera. Reparem. Quem aqui tem um copinho desse? Uma pessoa, 2, 3, 4... É isso. Vocês podem adotar, viu, gente? Hashtag fica a dica. Mas é isso, faz parte de uma escolha, né? Um estilo de vida, na verdade. Você trabalha justamente com mudança de comportamento e engajamento da população. Qual é o maior erro que a gente comete quando se fala de sustentabilidade no dia a dia? E o que teria mais impacto se cada cidadão começasse a fazer amanhã? Antes de eu te passar a pergunta, quando eu vi isso aqui, eu me lembrei muito do cinto de segurança, né? Porque muita gente só passa a mudar de hábito quando dói no bolso. E o cinto de segurança só virou um hábito quando eu era criança, não era. Né? Minha mãe não usava cinto, meu pai não usava cinto, só passaram a usar cinto de segurança quando virou, né, digno de multa a ausência do cinto. O que você acha que pode fazer diferença para as pessoas, de fato, mudarem de comportamento, se engajarem mais? Bom, boa tarde a todas, a todos, todos aqui, as panelistas do meu lado. Essa pergunta tem muitas camadas, né? Primeiro, que uma parte da decisão é, de fato, responsabilidade ou possível de ser feita pelo consumidor, pela população, pelo cidadão. Porque tem outras que são infraestrutura. E aí a gente não tem como escolher. Eu, por exemplo, adoraria não precisar ter carro no Rio de Janeiro. Onde eu moro, não tem tanto acesso assim a eu poder... eu até tenho uma bicicleta elétrica, mas eu sei que eu sou privilegiada, a minoria da população que consigo usar esse meio de transporte, né? Então, uma parte, sim, é responsabilidade do poder público, das empresas, de prover, de tornar isso disponível e disponível para todas as classes, né? Alternativas mais sustentáveis em todas as camadas. Mas as empresas, o poder público, são feitos de indivíduos. E eu acho que essa é a grande chave, assim, porque as tomadas de decisão, seja no âmbito público ou privado, são feitas por indivíduos. Alguém falou aqui antes, não sei se foi a Suzana, no painel anterior, quando o chefe da Casa Civil resolveu adotar isso como uma visão, aquilo andou. Infelizmente, muito ainda depende de um chefe da Casa Civil, de um prefeito, de um governador, de uma vereadora, de uma secretária, de pessoas que tomam a decisão e falam, eu vou fazer apesar de. E, normalmente, na agenda da sustentabilidade, é apesar de. Porque, por exemplo, a gente usa uma medida que é a análise do ciclo de vida. Muita gente usa isso, muitas indústrias usam isso, que eu vou mapear a emissão de carbono, eu vou mapear o que acontece com esse material. Na análise do ciclo de vida, não tem o quanto aquele material no seu pós-consumo causa, por exemplo, de mortandade animal. Não tem o quanto ele causa de efeito colateral de saúde, por exemplo, liberando BPA, e o quanto isso está associado a câncer. A gente está falando do plástico. Nada disso está na análise do ciclo de vida. Então, logo, a análise do ciclo de vida é falha, e ela é usada para muitas tomadas de decisão.
Por que eu estou falando tudo isso? Porque a sustentabilidade, a agenda ambiental, a pauta climática, é a agenda da vida. É dela que depende a vida, né? A economia, o bem-estar, a saúde. E uma parte dela está na mão de cada ente da população. Mas, no final das contas, tudo são tomadas de decisão de indivíduos. Então, quando eu comecei a usar esse copinho, por que eu comecei a usar esse copinho? Por que eu criei esse negócio? Eu venho da moda, eu venho da comunicação, eu não sou ambientalista, eu não sou engenheira ambiental, não sou engenheira florestal, não sou nada disso. Mas um dia eu assisti um filme que mudou a minha vida, que foi o Trashed, quando eu descobri a Ilha de Plástico do Pacífico, uma sopa plástica 17 vezes o tamanho de Portugal. Eu fui criada no Rio de Janeiro, eu fui criada velejando, eu tenho um tio velejador, e quando eu imaginei que o mar que eu sempre mergulhei ia ter mais plástico do que peixe, e que já existia uma ilha de plástico do Pacífico, eu falei, o que está na minha mão mudar? Porque eu saí com muita raiva do governo, das indústrias e das pessoas. E aí eu pensei, eu não sou governo, eu também não sou indústria, eu sou pessoa. Esse lixo é meu. A ilha de plástico do Pacífico é resultado do meu consumo. Então, o que eu, Fernanda, posso fazer sem depender de infraestrutura, coleta seletiva, Deus, meu chefe, etc., etc., né? E aí eu comecei a usar esse copinho, que eu lembrei de quando eu era pequena, ia nos parques de água de Caxambu, São Lourenço, e tinha esse copinho. Eu engajei porque quando eu comprei esse copinho, o meu lá, eu dei para 20 pessoas. E eu percebi que essas pessoas passaram a prestar atenção no resíduo que elas geravam. Então, talvez a coisa mais importante para fazer seja uma reeducação do olhar. Como indivíduo, é claro, eu vou falar, uma coisa para você começar hoje, usar um copinho, nem precisa ser necessariamente do Menos o Lixo, agora tem vários outros da China, né? Eu desenvolvi esse no Brasil, porque as pessoas começaram a querer comprar. O que eu usava era um produto ruim, vazava, era pequeno. Era de plástico, ruinzão, né? O que eu achei Da um minha de infância. metal. Eu achei uma evolução de metal. Mas era um produto que vinha da China. Como é que eu posso vender um produto que vem da China, que eu não consigo rastrear a cadeia de sustentabilidade, nem a cadeia social envolvida, e eu estou falando disso? Para mim, essa ética não funcionava. Assim, eu tinha que ter integridade no que eu estava fazendo. Então, eu desenvolvi esse produto no Brasil. Esse produto muda o olhar. E mudar o olhar, a gente se sensibilizar, a gente se implicar, é a coisa mais importante, de todas. Porque quando você muda a sua lente, você muda para tudo. Você não muda só para a solução específica da matriz energética ou da arborização. Você muda uma lente. Então, usar um copinho é muito né, assim, educativo. Mas ter compostagem em casa, eu acho que é a segunda coisa, assim, em termos de indivíduo, que não depende de ninguém. Porque aqui eu preciso te responder de uma forma que não dependa das outras pessoas, né? E não dependa da infraestrutura do governo, e não dependa da coleta seletiva da prefeitura. Mas isso também tem um efeito muito grande de emissão, efeito prático, porque a gente gera meia tonelada de resíduo por ano, mais ou menos, uma casa. Então, você está mandando esse resíduo todo para o aterro. A gente não tem, no Rio de Janeiro ainda, compostagem industrial, compostagem da cidade, como já tem em vários municípios no mundo. Nova York São Francisco desvia 90% de resíduo de aterro. Aqui no Rio você tem ciclo orgânico, casca, que são iniciativas privadas para resolverem isso. Então, acho que a compostagem é iniciativa individual. E sinto que, assim, uma coisa muito importante é que a gente, de fato, entenda que quando a gente está falando de meio ambiente, a gente está falando da vida. E sou a favor, como você falou, de multa, tá? Por que São Francisco desvia 90% de resíduo de aterro? Porque você toma uma multa se você coloca na latinha errada. Ah, mas eu esqueci, mas eu não separei. Que pena. A multa é para todo mundo? Não. Mas eu acho, assim, inadmissível um condomínio da Barra da Tijuca com um aluguel ou um valor do imóvel de 2 milhões, 3 milhões de reais, a pessoa esqueceu de separar o resíduo. De tudo que eu já vi, já estudei, o que resolve é quando dói no bolso ou quando tem um benefício. Se a gente não tem como criar um benefício, que a gente implemente multa gradual, de acordo com o CEP, e infraestrutura para lugares que isso ainda nem chega, né? Foi fundamental a gente estar municiado de uma meta que diz o seguinte: nós temos que ter em todos os bairros e áreas que alagam, principalmente nas áreas frágeis da cidade, parques urbanos até 2030. Nós temos um passivo de parques na cidade. Nós temos um passivo de corredores verdes na cidade. Nós temos um passivo de florestas urbanas na cidade. A gente, ao longo do século XX, o movimento ambientalista consolidou a discussão da conservação. Conservar é muito importante, mas restaurar o que nós desmatamos desde o 1500 é muito central e fundamental.
Nós estamos morando no Rio de Janeiro de forma errada. A gente nega a floresta, a gente joga pedra na capivara. Os capivaras já estavam aqui quando nós chegamos. Os tucanos estavam sobrevoando os nossos condomínios. E nós temos uma relação muito hostil com o ambiente, com o meio ambiente e com as áreas verdes, e as áreas, inclusive, que não são protegidas. Eu faço uma discussão muito forte no Rio, que é a parte urbanizada é corresponsável pela preservação e pela restauração. Eu gostaria muito que Campo Grande, em Uaíba, Senador Camará, fossem hortas comunitárias, todos os bairros. Inclusive, que daqui a 30 anos a gente esteja discutindo quais áreas nós vamos desapropriar para construir os nossos bolsões alimentares. O agro não vai dar conta de alimentar todas as cidades se nós continuarmos crescendo. Então, é fundamental que as cidades virem soluções ambientais importantes. Obrigada. Ana, quando a gente fala em sustentabilidade urbana, quem precisa liderar esse processo? O governo, as empresas ou a população? Ou essa pergunta já está errada? Gente, é tanto assunto, né? Que quando vocês falam, eu quero falar também sobre isso, mas isso eu também quero falar sobre, porque sustentabilidade é transversal. A pergunta é: quem são os líderes dentro do governo, dentro da sociedade civil, dentro das empresas, que vão ter a capacidade e a possibilidade de encontrar convergências para que a gente possa implementar efetivamente algum tipo de solução que integre os interesses de todos, da população, do meio ambiente, a empresa que precisa dar lucro, mas também precisa se preocupar com determinado impacto social e ambiental, o indivíduo. E, por exemplo, Fê falava da importância do indivíduo. E uma empresa é constituída, por exemplo, na TIM, são mais de 9.500 indivíduos. Então, hoje, boa parte da minha energia, que acaba sendo ainda renovada e renovável, porque precisamos ter essa energia, ela é focada na sensibilização das pessoas de dentro da companhia, senão as coisas simplesmente não mudam. E como Fê comentou, ou é no bolso, o que eu não posso fazer dentro da minha companhia, ou é em algum tipo de benefício que ou valor que a pessoa perceba de início, para que ela possa perceber esse benefício. É algo também psicológico. Imagino que quem estuda sustentabilidade sabe da questão da absorção e benefício imediato. Quando o assunto é sustentabilidade, muitas vezes a gente não percebe esse benefício na hora. Então, de alguma forma, você precisa fazer esse hack e dar algum tipo de benefício na hora, para depois que a pessoa passa a usar, ela entender que, nossa, isso é bom para mim, isso é bom para o planeta, isso é bom para as crianças, para as gerações futuras. Então, sim, acho que somos todos nós, e, de alguma forma, a gente vai ter que cada vez mais se integrar e conversar, mas eu acho que isso passa muito pelo tópico da liderança, como a professora Suzana falou antes, é uma pessoa alta da Casa Civil, é uma pessoa alta da empresa, é uma pessoa alta do governo. Então, na verdade, hoje, o que pelo menos eu, dentro da empresa, me preocupo muito em fazer é sensibilizar justamente não só esses 9.500 colaboradores que a TIM tem, funcionários da TIM, mas especialmente a liderança. Porque se a liderança é sensibilizada, e sensibilizada no sentido de compreender por que a gente faz isso, por que isso é bom para você, como indivíduo, para a empresa, para onde a empresa está inserida, no território no qual está inserido. A TIM está aqui hoje porque o nosso headquarter é aqui no Rio de Janeiro, desde que viemos para o Brasil. Para quem não sabe, a TIM tem origem italiana. Então, tudo isso, não tem como uma empresa ter sucesso, um governo ter sucesso e até mesmo a sociedade civil ter sucesso se a gente não reaprender a dialogar com os divergentes e diferentes, que vejo também que é algo que está
um pouco, cada vez mais difícil, mas que eu vejo que tem gente ainda disposta a dialogar com quem pensa diferente, a dialogar com quem tem interesses, às vezes, que, né, um para cá, outro para lá, mas conversa e senta até encontrar um meio do caminho. Mas, para isso, precisa de muita energia, e energia pessoal. Então, e a gente está num momento da vida que está tudo acontecendo ao mesmo tempo, porque a gente tem descoberto muitas coisas, né? Sobre sustentabilidade, eu digo mesmo. Então, a gente tem uma emergência climática acontecendo, mas eu ainda não entendi o que é isso, a pessoa, né, o indivíduo, o que é isso? Aí joga o lixo na rua, mas não consegue, porque não teve, às vezes, desde base, a possibilidade de estudar desde a creche a educação ambiental, de ter uma educação ambiental. Então, tudo está interligado. Quem dera que uma empresa como a TIM, por exemplo, recebesse indivíduos que, desde a infância, entendessem o que é educação ambiental, educação climática, e praticassem e decidissem as questões já com uma mentalidade pró-climática, pró-ambiental, pró-social. Esse é um pouco do meu papel, né? Fazer com que os indivíduos dentro da companhia entendam a importância disso, não só para a empresa, mas para o território que a gente está inserido e para a vida de cada um deles. Então, não tem como mais mesmo, se a gente quer ser bem-sucedido como humanidade, eu diria, né? Não conversar com quem não é da sua turma. Não tem como. Nós vamos precisar sentar cada vez mais com pessoas que não são da nossa turma, né? Ou seja, é governo com a empresa, com o político, com o superempresário, com o líder comunitário. Vai ter que todo mundo sentar e conversar se a gente quiser fazer com que as soluções dêem certo. Né? Obrigada. Meninas, temos 6 minutos e 23, 2, 1. Eu tenho uma pergunta para cada ainda, então eu vou pedir que vocês sejam rápidas nas respostas, tá? Para a gente conseguir fazer essas 3 perguntas para cada. E ainda tem uma última, então, que todas vão responder. Fê, muitas soluções ambientais são conhecidas há anos, mas avançam lentamente, né? O maior desafio hoje é dinheiro, gestão, legislação ou mudança cultural? Pergunta do milhão. Eu acho que é legislação no sentido de como as políticas públicas e os acordos internacionais foram construídos. E por que eu estou falando isso? A gente ainda toma decisão baseada no PIB. Quando tem uma guerra, o PIB explode num país, aumenta. Não é nenhum indicador de que nada bom está acontecendo. Então, na minha visão, eu acho que a gente precisa repensar a ordem dos fatores e, de fato, o que a gente chama de custo. E aí eu acho que a gente precisa mexer em tudo que você está falando. Não é falta de dinheiro, tem dinheiro. Eu acho que é a falta do arranjo e como a economia é encaixada ou não, né? Economia é cuidar do lar. A gente não aprende ecologia na faculdade de economia. Erro crasso, primeiro, número 1. Não tem sustentabilidade econômica se não tiver ambiental. Então, eu acho que é essa questão da legislação no sentido da gente ter coragem de criar políticas públicas internacionais que sustentem a teia da vida. E, para isso, a gente vai ter que mexer na economia. Porque se a externalidade estivesse no custo, a gente já teria a transição ecológica, a transição energética acontecido há, talvez, 20 anos atrás, entendeu? Obrigada. Então, é isso. E para você, Tainá, o que vocês acreditam, né? O que é que você acredita que o Rio já faz bem e deveria servir de exemplo para outras cidades brasileiras? O Rio entrou nessa agenda da economia circular de uma forma interessante. A gente estabeleceu a política municipal dos catadores e conseguimos regulamentar as cooperativas, que eram muito informalizadas. Havia quase uma relação de servilidade entre o catador e o poder público, e a obrigatoriedade de todo grande evento ter reciclagem a partir dos catadores. Acho que isso muda muito a relação setor público e privado com essa cadeia produtiva tão importante. E, para além disso, como é que a gente produz? A gente produziu a primeira fábrica de economia circular, usando diversos eixos de resíduo, como exemplo, como seed money desse processo. E a gente começou com coco, que era um problema ambiental gravíssimo na Zona Sul do Rio de Janeiro, principalmente. A gente faz um descarte
do nosso aterro, que é em Seropédica, que é em outro município, mas a gente transporta coco vazio, que é apesar de ser um resíduo orgânico, é um resíduo muito volumoso. E hoje a gente tem diversos containers, que inclusive é uma escultura de coco na praia. Quem é da Zona Sul pode olhar com todo carinho e atenção o que é esse raio dessa escultura nas praias, que é justamente essas cooperativas compostas única e exclusivamente por mulheres de favela e de periferia, que coletam esse coco que vocês estão consumindo nas praias da Zona Sul do Rio de Janeiro e levam para a nossa fábrica para fazer o beneficiamento de forma, claro, com custo zero para eles inicialmente, a partir desse seed money, mas eles vendem hoje toneladas e toneladas desse resíduo já beneficiado. Isso vira pellet, isso vira adubo, isso vira biochá, isso vira energia. Tem uma série de produtos que são originados a partir do coco. Que legal. Então, acho que é uma iniciativa já premiada, enfim, Sim. acho que o Rio entra na cena da economia circular, que é uma agenda, vamos dizer assim, difícil das prefeituras encamparem, porque resíduo é algo que, no Rio de Janeiro, é um lugar muito capturado pela Conlurb, porque é uma super empresa de logística, mas não é uma grande empresa de reciclagem, Sim. de beneficiamento, e muito menos voltada para as cooperativas. Então, se eu fosse destacar, Uma. eu destacaria a economia circular, iniciando uma trilha aqui na cidade do Rio de Janeiro a partir do coco. Show, obrigada. E, Ana, se você pudesse implementar uma única medida ambiental amanhã, sem restrição de orçamento, sem restrição de burocracia, qual seria? Difícil pensar em algo tão longe da realidade para uma pessoa que é muito pragmática. Eu não consigo dissociar as coisas nunca. Então, eu acho que seria tecnologia com conscientização, com vontade política. Eu acho que esses 3 elementos, assim, muito bem arranjados e com pessoas certas que realmente querem fazer a coisa acontecer e mudar a história de uma cidade como é o Rio de Janeiro, eu acho que a gente levaria algo muito interessante à frente. Nossa cidade tem tudo para ser uma referência mundial, já é em alguns pontos, né? Mas ser uma referência integral e mundial em tecnologia, inovação e sustentabilidade. Eu acho que esses 3, assim, esse tripé, né? Tecnologia, pessoa, vontade, eu acho que a gente vai bem à frente. Boa, e para terminar, temos 45 segundos aqui. Nath, vamos aproveitar para abrir para as perguntas, porque senão a gente não vai dar Claro. tempo para isso. Vamos abrir para pergunta, gente. Alguém gostaria? Uma perguntinha, quem tem? Ó, levantou ali primeiro, gente. Desculpa, tô indo pela rapidez, tá? Pode levar o microfone lá para ele, por favor? Tá chegando, calma aí, gente. Ked. Chegou. Boa tarde, qual o seu nome? Boa tarde a todos, meu nome é Mauro Nascimento, Prazer, Mauro. eu sou do bairro de Realengo, sou educador ambiental, estou aqui através de um projeto que nós temos lá no Morro do 77, que é uma horta do programa Hortas Cariocas. Eu sou morador dali há 44 anos, e essa pergunta, eu acredito que a Tainá seria a melhor pessoa para responder. Por quê? O Hortas Carioca que foi para lá, para aquela localidade, já existia uma área verde. O Parque Suzana Naspolini, que foi para lá, já existia uma área verde que era a antiga fábrica de cartucho. No 77 também. Só que eram áreas verdes sem projetos, sem uma infraestrutura. Era algo que existia, mas não tinha um projeto. Ou seja, um lugar que tem uma área verde é bom, mas um lugar que tem uma área verde com um projeto é maravilhoso, porque o morador que descia no morro por uma escada de passagem do lado da horta, ele tinha dificuldade nos dias de chuva, mas hoje não. Os canteiros absorvem a água, as árvores absorvem a água, as verduras absorvem a água, então o impacto diminuiu, trazendo benefício para os moradores daquele local. O Parque Suzana Naspolini,
a partir do momento que aquela área verde foi construída, eu, em 2019, mais ou menos, eu feliz com a minha família, fui numa igreja de frente à fábrica de cartuchos, quase perdi meu sonho do carro que eu tinha acabado de comprar para minha família, porque aquela área verde, ela não tinha um projeto sobre aquele lugar, e aquilo ali, o meu carro quase que sumiu, os meus filhos ficaram em pânico, as pessoas que estavam na igreja fizeram orar, e eu também muito, porque tinha um carnê para me pagar, mas depois que fizeram um projeto, tudo mudou. Hoje eu passo lá debaixo de chuva, eu me emociono porque eu sou morador de lá, e esse garoto aqui tem 14 anos de idade, e uma vez ele ficou em trauma, porque eu com uma Kombi cheia de pessoas, e a Kombi quase não passou, porque a água era muito grande. Então, depois de um planejamento e de um projeto, a mesma área verde que era protegida por muitas pessoas que elas não conseguiram entender aquele projeto, ela passou a funcionar e absorver toda aquela água. Desculpa te interromper, é aquele conceito me corrija também se eu estiver errada, Tainá, é o conceito da cidade esponja, né, de absorver a... Projeto. Mas a pergunta, desculpa, qual é a pergunta? A pergunta é, Tainá, como ela é essa pessoa que viveu essa experiência de 2023 a 2026, Tainá, projeto para a cidade, para as periferias e para essas áreas de alagamento. Estou absolutamente emocionada com a sua fala. Obrigada por essa aula de resiliência. Como é que explica a cidade esponja para o nosso povo? É isso, né? É isso. Na prática, né? Obrigada pela tua fala, porque traz a dimensão do que a gente tem feito na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Como é que a gente enfrenta a tragédia que as pessoas atravessaram o século XX, o começo do século XXI inteiro nessa cidade, como é que a gente já tem um passivo enorme com a bacia do Rio Aquari, do Rio Pavuna, de Manguinhos, do Canal do Cunha. Existem ainda milhares de pessoas que estão na situação que a sua família passou. Peço desculpas, o governo municipal, o governo estadual, o governo federal estão atrasados na solução desses problemas, mas é central que o Rio de Janeiro enfrente isso, inclusive como modelo de desenvolvimento e rota de desenvolvimento. Nós perdemos a nossa rota de industrialização em áreas importantes, estratégicas da cidade, como Grande Meier, Jacarezinho, Manguinhos, não só por conta da violência, por conta das grandes áreas de alagamento e por conta da falta de capacidade do poder público de garantir segurança física e estrutural para as grandes empresas estarem posicionadas na cidade do Rio de Janeiro e optaram por outras cidades. Então, que a gente entenda que qualidade de vida, bem-estar, florestas urbanas são também solução para o desenvolvimento da nossa cidade, para o bem-estar das nossas vidas. Obrigada por essa fala. Obrigada. Obrigada, meninas. Ela até que é emocionada. Vocês que não estão vendo de perto, tem uma lagriminha caindo aqui. Obrigada, gente, meninas. vou falar aqui em nome da Veja Rio, para a gente é um grande prazer, né, poder estar aqui reunindo todos vocês e vocês aqui também e conseguir fazer essa discussão, né, entrar nesse debate, ouvir experiências tanto de vocês quanto daqui. Agradeço imensamente. Ana, Fê, Tainá, muito obrigada, tá? Nath, muito obrigada também. Minha baiana mais carioca.